Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Quem gosta de acompanhar os tops de livros mais vendidos em Portugal ou quem entrou numa livraria nos últimos 2 anos, provavelmente já se cruzou em alguma estante com este nome em grande destaque. Colleen Hoover. Colleen Hoover. Leia Colleen Hoover. Em 2022, os livros de Colleen Hoover ocuparam 3 em 10 lugares no top de vendas da FNAC e chegaram a ocupar 8 em 10 lugares na lista de best-sellers de ficção do New York Times. No ano passado, Colleen Hoover vendeu um total de 14,3 milhões de cópias em livros físicos. Em outubro já tinha ultrapassado a Bíblia em número de livros vendidos em 2022. Mas a história de Colleen Hoover é bem diferente da de outros autores blockbuster. Se antigamente era preciso estar nos círculos certos e cair nas graças de uma grande editora para conseguir chegar às massas, Hoover é a prova de que esse já não é o único caminho para os escritores. A norte-americana nunca teve de convencer nenhuma editora a publicar o seu primeiro romance. Publicou-o sozinha, em formato digital, e rapidamente se tornou a primeira autora independente a chegar ao número 1 na lista de best-sellers do New York Times. O que explica então a ascensão meteórica da escritora norte-americana. São vários fatores, mas um dos maiores responsáveis é o TikTok. Toda vez que eu vou ler Colleen Hoover, eu sinto que eu tô usando droga. Eu não consigo largar nenhum deles. I've read every single Colleen Hoover book, but these are my favorite. Eu chorei no começo, chorei no meio e chorei no final. Meu Deus, que dor. Mas como assim? Pode uma rede social que promove conteúdo short form, vídeos curtos e rápidos, estar a definir o que domina os tops no setor dos livros? Neste episódio procuramos perceber o que faz um best-seller no tempo do TikTok e como as redes sociais podem estar a mudar os leitores. Este é o Como Assim, um podcast do Público sobre fenómenos da cultura pop. Eu sou Inês Rocha. A história de Colleen Hoover podia bem ser o enredo de um dos seus romances. A escritora nasce em 1979, numa pequena cidade do Texas. Vive os primeiros anos com a mãe e um pai violento. And one of my earliest memories was him throwing a TV at her. Os pais acabam por se divorciar quando Colleen tem apenas 2 anos. As memórias do resto da infância, depois da mãe voltar a casar-se, são felizes. Colleen sempre sonhou ser escritora, mas depois a vida acontece. Casa-se aos 21 anos e tem 3 filhos. A família passa dificuldades, vive numa caravana. We're very poor. We lived in a single wide trailer house. Colleen trabalha 11 horas por dia nos serviços sociais do Texas, mas aproveita o pouco tempo livre que tem para escrever. Escreve o seu primeiro livro, Slammed, enquanto espera que um dos filhos acabe os ensaios de teatro na escola. E no Natal de 2012, uma feliz coincidência muda o curso dos acontecimentos. We'd bought my grandmother a Kindle for Christmas. I was researching how to get a document onto a Kindle and came across Amazon's self-publishing platform. Hoover percebe que pode publicar o livro na loja online da Amazon sem qualquer custo. Sem nada a perder, publica-o para que a avó possa fazer download do livro para o aparelho que recebeu no Natal. E meses depois, o livro vai parar à lista de best-sellers do New York Times. Were you surprised? Yes. Astonished. Quando escreve uma sequela para Slammed, que chega também à lista de best-sellers do New York Times, Colleen decide deixar o trabalho para escrever a tempo inteiro. Mas é só em 2020, quando já tem 20 livros publicados, que as vendas dos livros da autora realmente explodem. Quando começa a pandemia de Covid-19, Hoover anuncia que vai disponibilizar 4 dos seus e-books de forma gratuita para ajudar a aliviar o tédio. A generosidade joga a seu favor. Com meio mundo em quarentena, os leitores devoram os romances gratuitos, falam sobre eles e começam a comprar toda a sua lista de livros. Livros que tinham vários anos voltam às listas de best-sellers. Tudo isto amplificado pelo TikTok. Ranqueando os livros da Colleen Hoover que eu li esse ano. I've been crying on and off again in this damn book. I can't do this today. I can't do this today. Alô, Baltica! Vamos ter um unboxing! Acabou de chegar o livro!
Em Portugal, Mariana Nunes testemunha tudo isto. Em 2019, a algarvia tem 18 anos, está a acabar o secundário e adora ler. Olá, meu nome é Mariana, mais conhecida por Chronicles of Mariana ou Chronicles, como estou conhecida nas redes sociais. Eu comecei no Instagram em 2019 e na altura da pandemia é que me juntei ao BookTok ou TikTok. Na altura ainda não havia toda a fama de BookTok. E tudo começou porque eu não tinha nada para fazer no verão. Tinha chumbado no exame de matemática e fiquei muito triste. E como eu já me refugiava nos livros, acabei por refugiar mais naquele mês. Mariana entra então numa comunidade de leitores que há de ter um enorme impacto no mercado dos livros, conhecida como Bookstagram ou BookTok. E já havia várias pessoas em Portugal na altura, acho que éramos 50, éramos mesmo pouquinhos. E agora já há muita gente. E pronto, e ficou, e passei de 21 livros no meu quarto para quase 500 que estão à minha frente. Hoje Mariana tem 22 anos, vive em Aveiro, onde está a fazer o mestrado em estudos editoriais, depois de se ter licenciado em Psicologia no Algarve. Alguns dos 500 livros que tem no quarto são de Colleen Hoover, autora que conheceu através do Instagram. Quando pegou no primeiro livro da autora, no caso dela foi Confesso, Mariana não conseguia pousá-lo. Ela tem uma capacidade incrível que é de fazer ir abaixo, mas no final do livro ela levantou-te e trouxe-te cá acima, não te deixou lá em baixo. E eu sinto que é essa magia que ela faz nos livros que me faz gostar tanto dela, porque ela põe-me a chorar muito. Mariana identifica outra característica na escrita de Colleen Hoover, a capacidade de prender imediatamente o leitor. Especialmente as primeiras frases dos livros dela cativam logo. No Verity é uma coisa do género de ouvi o crânio dele a explodir ao meu lado. E tu ficas do tipo, como assim? E queres ler para perceber? Em 2020, todo o BookTok está a dar-se conta disto ao mesmo tempo. E há um livro em particular a ser muito comentado. Eu lembro-me que foi o It Ends With Us, foi do nada, ficou mesmo famoso. Eu não consigo dizer ao certo porquê, não sei se foi porque... Olha, eu na altura eu lembro que publiquei um vídeo, não sei se esse vídeo ainda está disponível ou se eu tive vergonha alheia e acabei por o arquivar, mas eu tive um vídeo que eu estava a chorar a ler, eu acho que já não tenho, e o vídeo chegou às 300 mil visualizações. Não foi só o vídeo de Mariana. O livro It Ends With Us, em português Isto Acaba Aqui, tornou-se viral no TikTok. A hashtag com o nome do livro tem 2,8 mil milhões de visualizações na rede social. Em 2022, este foi o livro mais vendido nos Estados Unidos e também em Portugal. E a história está a ser adaptada ao cinema. E como qualquer fenómeno de vendas, o sucesso tem alguma polémica à mistura. Tens sempre aquelas duas vertentes das redes sociais. Tens as pessoas que concordam contigo e sentem contigo, aquelas pessoas que, ai que estúpida, lê por um livro, ai que parva, este livro fala de violência doméstica. E eu tipo, eu sei, é por isso que estou a chorar. E na altura eu lembro-me desse vídeo ficar mega viral. E foi quando eu percebi, ok, as pessoas querem livros que nos fazem sentir. E o livro da Colleen, como gerou tanta controvérsia, as pessoas queriam ler para saber de que lado estavam, do lado que se gosto ou do lado que não gosto. Eu acho que foi isso que fez com que o livro ficasse mesmo viral. Sabem o efeito que uma boa polémica tem na internet, certo? This book, I decided, is the worst book I have ever read. Seriously, what the fuck, Colleen Hoover? Do better. I thought this book was well written but overhyped and problematic and almost romanticizes issues which really shouldn't be romanticized. Se há quem admire a capacidade de Colleen Hoover em agarrar o leitor e fazê-lo emocionar-se, também há quem critique as escolhas narrativas da escritora. Uma das críticas mais recorrentes tem que ver com a construção das personagens. Há muitas vezes uma protagonista mulher a passar por um momento difícil que acaba por ser salva por um homem lindo e bem-sucedido a quem tudo é desculpado em nome do romance, até mesmo o abuso. She said, stop, and he says, I'm trying, then continues to make out with her. This is not cute. It's like assault. Mas como é que histórias como estas apaixonam tanto os jovens leitores? Liguei a outra fã de Colleen Hoover para perceber. Alô, Maria João, tudo bem? Alô. Maria João Faria, ou MJ Reads, chegou ao BookTok um pouco mais tarde do que Mariana. Começou a publicar vídeos há pouco mais de um ano. Eu li 12 livros da Colleen Hoover até agora e decidi que vou ordená-los aqui com vocês. Maria João é fã de Colleen Hoover, mas avisa que as histórias dela podem não ser para toda a gente. Especialmente, pronto, as relações dela dos livros dela são quase todas muito tóxicas e muito estranhas, e eu sei que não gostava de viver uma coisa daquelas,
E se não for assim eu não teria contacto com aquilo, mas até não gostava de viver aquilo, atenção, mas gostava de ter contacto e de saber o que é que faz uma pessoa, por exemplo, no Isto Acaba Aqui, o que é que faz uma pessoa como a Lily ficar na relação em que ela estava. Perceber melhor a perspectiva da vítima, no fundo. Sim. Mas não achas que para pessoas que estejam num problema desses pode piorar um pouco a situação? Ler aquilo, se calhar validar esses sentimentos, achar que é assim, que é normal? Eu, por acaso, nunca senti nos livros da Colleen que ela estivesse a dizer que é normal aquilo acontecer. Já vi muita gente a dizer que sim, que sentem isso. Eu nunca senti isso e eu acho que isso também vai provar que depende muito da perspectiva com que vamos ler o livro e depende das nossas vivências. Esta é a crítica mais comum ao livro mais famoso de Hoover, Isto Acaba Aqui, de que o livro romantiza a violência doméstica. Colleen Hoover is like, look at my poignant commentary on abuse and cycles and generational trauma and blah, 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 blah. But please ignore all the stalking and grooming and other creepy behavior I endorsed and romanticized. Certo é que a polémica também resultou comigo. Precisava de perceber melhor do que estamos a falar. Por isso fui ao lugar a que sempre recorri quando era da idade de grande parte dos booktalkers, à Biblioteca Municipal. Olá, boa tarde. Estou à procura de um livro, não estou a encontrar ali, não sei se tem, que é da Colleen Hoover. Fui à Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, em busca do Isto Acaba Aqui, mas não tive sorte. Já está reservado. Indisponível, emprestado ou reservado. Esta é a história de todos os livros de Colleen Hoover nas bibliotecas do Porto. Procurei também no meu concelho, na Maia, mas também sem sucesso. Os livros da norte-americana parecem não descansar nas estantes da biblioteca. Estão sempre nas mãos de algum jovem leitor. Por isso, acabei a comprar o e-book numa livraria online e a colocá-lo no meu e-reader. Ok. Sentei-me no sofá com uma manta e um chazinho. Isto Acaba Aqui, Colleen Hoover. Vamos lá. E alerta para spoilers, se quiserem muito ler o livro, façam agora uma pausa, vão ler e regressem. Ou então passem à frente até aos 15 minutos e 30, mais ou menos, porque agora vamos aos detalhes. O livro conta a história da Lily e do Riley, algo que é enquadrado como uma história de amor como outra qualquer. Rapariga conhece rapaz, um neurocirurgião lindo e bem-sucedido, os dois têm logo uma ligação, apaixonam-se, mas Riley dá sinais de que não é propriamente um príncipe encantado. Logo na primeira cena aparece a dar pontapés a uma cadeira de forma agressiva e, apesar de dizer que não quer compromissos porque está focado no trabalho, passa os meses seguintes a perseguir Lily e a implorar por uma one night stand para que consiga esquecê-la. O livro acompanha então a jornada de Lily enquanto entra num relacionamento abusivo. Quando reencontra um antigo amor, Atlas, os momentos agressivos de Riley vão se tornando cada vez mais graves. Mas esta situação não é nova para Lily. Durante toda a infância, Lily viveu de perto a violência doméstica. O pai batia na mãe e jurou que nunca cairia na mesma situação. Mas a protagonista vai caindo nos mesmos erros e dá por si a desculpar os comportamentos do parceiro. Ao ler o livro, fiquei a perceber melhor a polémica. Por um lado, percebi a montanha russa que Mariana descrevia na nossa conversa. A autora tem realmente a capacidade de agarrar o leitor. Também eu li o livro de uma assentada. Nos primeiros capítulos, tudo avança muito rápido, sem dar grandes pormenores sobre as personagens. E muita coisa cai do céu de forma, no mínimo, conveniente. A nossa protagonista, que se chama Lily Blossom Bloom, o que significa algo como flor lírio a florescer, abre, claro, uma loja de flores. E a certa altura, quando Lily acaba de comprar o espaço onde irá abrir a florista, aparece do nada uma mulher muito rica que se oferece para trabalhar para ela de forma gratuita. Instantaneamente tornam-se melhores amigas. E esta melhor amiga é nada mais, nada menos do que a irmã de Riley. O livro acabou por me agarrar quando começa a violência e se torna cada vez mais angustiante. E percebo muitas das críticas que recebeu. Não é que Colleen Hoover celebre a violência doméstica neste livro, longe disso. O objetivo do livro é exatamente o contrário, é alertar para o tema. Mas, por outro lado, há pequenas coisas na narrativa que podem ser problemáticas, principalmente para um público mais jovem, até pela maneira como é promovido. Eu acho que falta uma certa consciência sobre o que é romance. Porque a Colleen Hoover, ela escreve romances que, na minha opinião, não são romances românticos. Ela escreve romances de denúncia.
Estamos a ouvir Bruna Martioli, professora de literatura e influencer. Essa venda da promoção de Colleen Hoover como uma mulher que vende livros românticos, eu acho um pouco problemática e entra num campo até perigoso para os nossos jovens, né, e para nós mulheres como um todo, né? Essa ideia desse amor avassalador que tudo suporta é um pouco complexa, né? O amor não pode suportar violência doméstica, o amor não pode suportar abuso psicológico. Bruna ficou particularmente preocupada quando a editora de Hoover lançou este ano um livro de colorir de Isto Acaba Aqui. A opção foi tão criticada que o livro acabou por ser retirado e a autora pediu desculpa. Inês, eu fiquei assim, não é possível um negócio desse. Porque assim, o que você vai pintar lá? Sabe? Flores caindo, ela chorando, sabe? É uma romantização assim que eu entendo até num outro ponto. Acho que é uma questão de venda, né, de produto. Bruna Martioli é uma leitora ávida, mas são poucos os livros de Colleen Hoover que lhe passaram pelas mãos. Na sua estante é mais provável encontrar livros dos vários heterónimos de Fernando Pessoa, Eça de Queiroz ou Machado de Assis. Hoje, a brasileira vive em São Paulo, dá aulas online e produz conteúdos sobre literatura nas redes sociais, mas viveu algum tempo em Portugal. Decidiu mudar-se graças à paixão pela literatura portuguesa. E aí eu comecei a ficar apaixonada pelos portugueses, no caso, né? Eça de Queiroz, Saramago, Fernando Pessoa, a Flor Bela. E aí eu pensei, nossa, já que eu gosto tanto de literatura portuguesa, por que eu não me especializo nisso diretamente naquele país, né? Fazer uma imersão cultural também. E aí foi isso que eu fiz. Eu consegui, né, com muito custo, muita dificuldade. Fui aí para Portugal, fiquei em Braga, cursei na Universidade do Minho Literatura de Língua Portuguesa. Quando regressou ao Brasil e começou a dar aulas, Bruna sentiu alguma resistência por parte dos alunos em ler os clássicos que tanto a apaixonam e decidiu fazer uma troca com eles. Os meus alunos têm uma certa ressalva em começar a ler os clássicos, né? Principalmente no primeiro ano. Então eu falei assim, então pronto, o que vocês querem ler de verdade? Nós queremos ler mais de Colleen Hoover. E aí eu falei, então eu leio um livro da Colleen Hoover e a gente faz uma troca. Vocês leem um livro que eu preciso que vocês leiam para o vestibular. Então, a gente faz essas trocas até com outras autoras e é um mecanismo que funciona, né? Eles indicam um e eu indico outro. Foi assim que Bruna leu 2 livros de Colleen Hoover, Isto Acaba Aqui e Verity, e partilhou o processo e as suas reações no YouTube. Bora começar a ler, vou tirar do plástico, agora é o melhor momento, o cheirinho do livro novo. Então a gente vai conhecer a Lily Riley, certo? Ao ler os livros, a professora percebeu melhor o porquê do sucesso. Acho que as pessoas gostam muito da Colleen Hoover porque ela tem uma fórmula de escrita muito atual. Então ela chama a atenção porque ela rompe com várias barreiras do texto acadêmico, né? Ela tem uma linguagem clara, ela tem uma linguagem acessível, uma linguagem que se preocupa em atender os jovens, é uma escrita que faz-te vontade de querer ler. Então essa dinâmica também faz sentido com essa nova era da tecnologia, né? Porque é tudo rápido o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, Bruna encontrou alguns problemas narrativos que explicou no vídeo que fez sobre o livro. Cadê a base dessa conexão? Por que essa conexão? Porque eles se viram? Então constrói os olhares na narrativa, então constrói o cenário de forma a me colocar ali dentro para que eu sinta, para que eu viva. Vocês já leram Harry Potter? Sabe a cena em que o Harry chega em Hogwarts e aí a gente é apresentado a grandiosidade daquela escola, até mesmo a vibe, a gente é apresentado às roupas, aos detalhes, aos castiçais, a gente entra, a gente está em Hogwarts. E se você arrancar essas páginas, só deixar os diálogos e você vai ver a diferença que é ler o livro sem a emoção, sem a ambientação, a proposta de ambientação da história. O maior problema que eu vejo aqui nessa narrativa é que eu não consigo me conectar. Além dos problemas no texto, para Bruna falta aos livros de Hoover algo que a professora considera muito importante na literatura. Se você lê um livro dessa de Queiroz, a Luísa, do personagem do Primo Basílio, ela é totalmente diferente das personagens dos Maias. Então, assim, aquilo amplia o teu repertório literário.
aquilo muda a tua visão de mundo, né? Porque eu tenho uma ideia de que os livros são basicamente como se fossem nossos amigos novos, sabe? Assim, você vai me conhecer agora, eu vou te conhecer e eu vou te apresentar um mundo diferente. E você vai me apresentar o seu mundo diferente. Você vai me apresentar músicas que provavelmente eu não conheço, você vai me apresentar lugares que eu nunca fui, amigos que eu ainda não conheço também, a sua casa, o seu universo. E a literatura faz isso nos seus livros individuais. Só que aí quando a gente vê mulheres que sempre são iguais, você não tem essa construção de cultura. Então, assim, no Verity, da Colleen Hoover, e no É Assim Que Acaba, você tem meninas que são exatamente da mesma matéria. Se você tirar a personagem de Verity e colocar no É Assim Que Acaba, não vai fazer a menor diferença. Elas são exatamente iguais. E esse é o problema. Mas, independentemente da qualidade da escrita, o TikTok parece estar a ajudar a reacordar os hábitos de leitura entre os jovens. Em todo o setor estão-se a vender mais livros e de autores que, sem as redes sociais, talvez nunca tivessem a oportunidade de chegar ao grande público. Inês, eu acho que o TikTok tem feito um grande trabalho pelo mundo da literatura. Porque os meus alunos chegam na sala de aula hoje em dia com aquela barreira do eu não quero ler um pouco mais quebrada. Porque ele já vem os amigos lendo, ele já vem as pessoas lendo, e eu acho que a literatura é, sim, exemplo, né? Quando você é criança e você vê um adulto lendo, você pensa que aquilo provavelmente deve ser a coisa mais incrível do mundo, porque aquela pessoa não tira os olhos daquilo, né? E o BookTok, ele tem feito de novo esse exercício. Primeiro porque ele está entrando em amálgamas muito importantes, que é de uma literatura um pouco mais marginalizada. Então, eles estão levantando mais, por exemplo, a comunidade LGBTQIAP+. Eles estão levantando mais as minorias ali. Bruna dá um exemplo. Tem uma autora que eu fiquei apaixonada, que eu descobri pelo TikTok, né, e pelos meus alunos, que é a Taylor Jenkins Reid. No Sete Maridos de Evelyn Hugo, é um romance LGBTQIAP+, né? É uma autora que, pra mim, assim, foi uma descoberta. Eu realmente peguei aquele livro e pensei, nossa, mais uma, tudo igual. E não, foi uma feliz descoberta. Colleen Hoover não é a única escritora a ganhar espaço e atenção graças ao BookTok. O mundo da literatura, tradicionalmente muito fechado, está-se a abrir a novos géneros e autores. E os gatekeepers estão a perder força. Exemplo disso é a TikToker Mariana Nunes, que aos 22 anos está a escrever um livro. Por causa das redes sociais já tem editoras interessadas, mas com 60 mil seguidores no Instagram e 23 mil no TikTok, não deixa de lado a ideia de publicar de forma independente. Já tive editoras a falar comigo, já estive a pensar se publico de maneira independente ou não. Eu ainda não decidi muito bem, vou ser honesta, como é que quero fazer. Então eu não posso dizer porque eu não sei. Certo. Mas eu gostava muito que fosse de uma editora, obviamente. Mas se não der, não vou deixar na gaveta. Com o mundo da literatura a mudar, quis saber como é que uma professora de literatura vê o espaço que as redes sociais estão a dar a autores como Colleen Hoover, normalmente desprezados pela crítica. Normalmente os estudiosos da literatura, os críticos literários, metem estes autores em caixinhas, não é? E então a Colleen Hoover é para este determinado público e são livros maus. E essa de Queiroz é bom. Como é que vês esta classificação? Achas que faz sentido ou que devíamos ver isto de outra forma? Eu acho que os estudiosos da literatura precisavam vir e explicar para a massa o porquê que as opiniões são tão efervescentes. Por que é bom e por que é ruim? Porque eu preciso de um solo mais fértil. Então, assim, quando você fala um livro é bom, eu quero saber por que o livro é bom, o que ele te mostrou, o que ele te ensinou, como ele te mostrou. Então, se a gente vai falar essa de Queiroz é bom e Colleen Hoover é ruim, então a gente vai ter que sentar e destrinchar o porquê disso juntos, né? Eu acho que essa forma de lidar com a literatura, acho que ela já está um pouquinho passada, sabe? A gente precisa de novos campos, novas ideias, e tirar essa ideia do elitismo literário de que só pode se ler clássicos ou não pode se ler clássicos, sabe? Um clássico é para todo mundo
e um livro contemporâneo também é para todo mundo, e eu acho que a partir do momento que nós estamos lendo, nós estamos conversando sobre isso, nós já estamos num avanço absurdo, sabe? Apesar de todos os problemas que encontrei em Isto Acaba Aqui, a verdade é que ler esta história me fez recordar o prazer de devorar um livro. E depois de acabar, voltei a pegar no livro que estava a ganhar pó na minha mesa de cabeceira. Por isso, livros bons ou menos bons, clássicos ou contemporâneos, mais rápidos de ler ou mais densos, o que importa mesmo é começarmos, pegar num livro que gostemos e abrirmos portas para novos mundos através da literatura. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com a coordenação da Patrícia Jesus. Neste episódio ouvimos áudios do TikTok, YouTube e de uma reportagem do The Today Show. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios e deixa-nos a tua avaliação. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16. Até lá, boa semana!